Vamos recebê-lo então? Vamos. Doutor Enio Murad, pode entrar, doutor! Bem-vindo! Como tá, doutor? Vem? Tudo bem, doutor? Gente, o advogado mais elogiado dos últimos tempos É verdade. está aqui em nossa frente, que é o doutor Enio Murad. Todo mundo fala, esse cara, eu nunca vi um advogado vestir tanto a camisa do seu cliente como o doutor Enio. Que legal tê-lo aqui, doutor. É um privilégio voltar a esse programa com pessoas maravilhosas, como vocês, né? Que trazem a notícia com humor, mas também com responsabilidade. Exato, doutor Enio. Tô pronto aqui para responder essa bancada. Doutor Enio, eu quero já começar a fazer a primeira pergunta para você. Como que você conheceu a família Hickman? Tanto o Alexandre como a Ana. Ficou essa curiosidade porque você é de fora de São Paulo, né? Sim. Você é de Campo Grande. E de repente, um advogado lá de Campo Grande, por que não um advogado de São Paulo? Muita gente perguntou isso. Por quê? Vamos lá, vamos explicar essa história. Há mais de 15 anos, o Alexandre e a Ana sofreram ameaças no Twitter. Eles sofreram ameaças, um perfil falso, há mais de 15 anos, onde essas ameaças no Twitter diziam que ia matar a Ana. Nossa. Meu Deus. E outras questões, também tô te perseguindo, seu marido tá te traindo. Essas ameaças tinham, chamavam inclusive a Ana com palavrões muito pesados. Então, há 15 anos atrás, o casal sofreu um ataque no Twitter maciço por um perfil que chamava @SubZeroCombat. Nossa. O nome do perfil. Do Mortal Kombat. Isso. É o jogo de... Então, esse perfil fazia essas ameaças e uma pessoa contratada pela empresa da Ana Hickman e pelo Alexandre localizou, por meio de tecnologia, o perfil falso. E esse perfil falso, à época, morava no Mato Grosso do Sul. Morava no Mato Grosso do Sul. Coincidência boa da vida. Tá, aí o que aconteceu? E esse perfil falso, ele estava ameaçando não, ele dizia, ele foi numa delegacia de polícia, depois que ele foi descoberto por um hacker, e falou assim, olha, eu fui ameaçado pela Ana e pelo Alexandre. Então, para tentar encobrir a história, ele disse que ele estava sendo ameaçado, procurou uma delegacia de polícia da cidade de Sonora, longe, muito longe daqui. Olha. Uma cidade sonora. Aí o que aconteceu? Eles fizeram um boletim, o suposto hacker, contra a Ana e contra o Alexandre, por se sentiu ameaçado após ser descoberto. Então havia ali um processo criminal de ameaça contra a Ana e contra o Alexandre. Olha. A Ana Hickman, ela mora no City Castelo, num condomínio que fica ali na Castelo Branco. Certo. E por coincidência, pessoas da minha família são amigos da Ana Hickman e do Alexandre desde a adolescência. Olha! Então, assim, um amigo e um primo meu convive com um casal desde a adolescência. Inclusive, esse primo meu também era modelo, o nome dele é Davi. Ele era modelo junto com a Ana, junto com o Alexandre, e se conhece da época em que a Ana, eu costumo dizer isso, e não é uma ofensa, a Ana chegou em São Paulo com um par de tênis e uma calça jeans. É assim que ela chega aqui sem nada. E batalhou. E nessa época, como modelo, virou modelo de sucesso. A carreira dela é internacional. Sim, Logo jovem, ela foi trabalhar em Paris, foi trabalhar em Nova York. E meu primo que me apresentou o casal. Tem um problema em Mato Grosso do Sul. Meu primo é advogado em Mato Grosso do Sul. E eu passei a atendê-los nesse caso. Os dois foram absolvidos, tanto a Ana quanto o Alexandre, dessa falsa acusação de que eles estavam ameaçando, e as questões que envolvem essas ameaças até hoje ainda está sob júdice e está em segredo de justiça. Então eu conheço eles através do meu primo Davi, Olha, que por sinal é afilhado de casamento do casal e que tem uma ampla convivência, ele é amigo do casal. Então foi uma relação familiar. E desde então eu trabalho com eles. Então eu trabalhei com eles por mais de uma década. A partir daí eu resolvi outras questões para eles, como por exemplo pirataria. Eu nunca vi o Alexandre nem a Ana falar isso,
Mas durante um período, eles tiveram um grande prejuízo com pirataria. Porque você encontrava produtos da marca Ana Hickman no Paraguai, na fronteira. Olha. E eu fui lá fazer uma investigação, tentar aprender esse material. Era possível comprar um container inteiro de material da Ana Hickman falsificado na fronteira ali na cidade. Um container. Os caras não brincam. Eles pegam pesado, Você chegava na loja e falava assim, mas eu quero de grande quantidade. Não, tem um depósito ali, nós temos 2, 3 containers cheios. Caramba! Então assim, aí eu também fiz um trabalho para o casal para desbaratar essa quadrilha que estava utilizando, porque o que eles faziam? Copiava o modelo, o gabarito dos produtos na China, aí vinha um avião para o Brasil, outro para o Paraguai, né, do dublê. Só que era de uma qualidade bem inferior. Mas tinha o nome dela. O nome dela. E produtos até que ela não tinha lançado aqui, eles estavam lançando. Louco! E foi assim que começa, né? A sua jornada. A nossa jornada. Convivi um pouco com o casal, até ser surpreendido por essa briga, porque até ocorrer esse fato, eu, que conhecia os dois, acreditava ser um casal de pessoas felizes e que não tinha problema nenhum. Eu fui surpreendido. E daqui a pouco, quando voltar na rádio, eu quero perguntar o que o doutor tá achando, porque Ana Hickman e Edu Guedes vão se casar. Que lindos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e ver qual a opinião do doutor aqui. Vamos tocar música na Metropolitana. A gente continua com perguntas aqui no canal Chupim do YouTube, onde eu convido você para entrar. Hoje, o doutor Ennio Murari, que foi advogado do Alexandre Corrêa, né? Pediu para sair por questões pessoais. Já foi advogado da Ana Hickman e vai contar muito aqui também a respeito da Lei Maria da Penha em relação ao homem, né? Porque é uma lei que ela é muito interessante, muito boa essa lei, né? Quando realmente a mulher sofre agressão. E quando a mulher não sofre agressão e se utiliza da lei, hein? Hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vai lá. Tutu? Eu quero perguntar com relação então ao rompimento de fato. Foi a partir do divórcio deles, até antes do divórcio você estava com eles. Foi o rompimento mesmo. O rompimento eu como profissional? Isso, é o rompimento profissional com os dois. Com os dois, tá. Vou explicar isso. Eu possuo em Mato Grosso do Sul alguns processos do Alexandre ainda que envolvem essas questões. Sim. Foi exatamente... Na verdade, eu sempre advoguei empresarialmente para o casal, não fisicamente, questões pessoais da Ana e do Alexandre, na parte empresarial. Pois bem, e também na parte criminal, defendendo eles dessa acusação. Eu sempre tive mais contato com o Alexandre, né? Mas quando eu decidi defender o Alexandre, foi no exato dia da tentativa de prendê-lo, a primeira tentativa da questão da arma de fogo. Então, assim, quando há o arrombamento, o que aconteceu? O Alexandre teve uma reunião com a Ana Hickman, com os advogados, no dia 16 de novembro, onde eles fizeram um acordo que o Alexandre se retirava da administração das empresas e a Ana não ia tocar para frente o processo da Maria da Penha. Então, o Alexandre estava muito tranquilo, muito confortável, acreditando que isso tinha pacificado. Só que quando foi cerca de 10 dias depois, a Ana Hickman pede uma medida protetiva contra o Alexandre, alegando falsamente que ele estava andando armado, rondando a Record e rondando a sua casa. E eu estava acompanhando o Alexandre no depoimento na delegacia de Tu nesse dia. E aí nós fomos surpreendidos pela polícia. Olha, seu apartamento vai ser arrombado agora. Não, mas nós vamos lá abrir. Não, nós queremos arrombar, né? Então eles arrombaram o apartamento do Alexandre nesse dia. E foi nesse dia que eu decidi defendê-lo. Por quê? Porque eu percebi que ele estava sozinho e que ele poderia ser preso a qualquer momento. Se eu não agisse naquele momento, ele poderia estar preso hoje. Então foi uma questão de extrema necessidade eu optar por defender o Alexandre. Porque se eu não defendo ele naquele momento, ele iria preso. Mas você trabalhava para a Ana Hickman ainda? Eu trabalhava para algumas questões
envolvendo as Aí empresas. você teve que... Eu me afastei antes de eu peticionar, antes de eu me manifestar a favor do Alexandre, eu tive que notificar a Ana Hickman e dizer que não era mais advogado dela. Eu notifiquei ela formalmente, né? Ela recebeu uma correspondência na casa dela e só após isso que eu comecei a me manifestar nos processos. Certo. Só que no dia da prisão eu evitei que ele fosse preso e aquilo eu não tinha pra onde. Porque eu fui acompanhar ele num depoimento tranquilo. Nós não sabíamos que a Ana tinha tomado essa medida drástica de pedir a prisão dele. Né? E foi provado que ele não tinha arma de fogo nenhuma, que ele não rondou a casa e que esses fatos até hoje não são comprovados, que de fato o Alexandre ameaçou Ana Hickman ou qualquer pessoa da sua família com arma de fogo. Então eu assumo a defesa dele porque eu percebi que naquele dia havia um envolvimento, inclusive das autoridades policiais, quebrando todas as regras para colocar ele na prisão. E o Alexandre me passou esses dias uma informação que todos aqueles que estavam envolvidos na batida dele são acusados de extorsão. Os policiais? Os policiais que estavam são acusados de extorsão. Uma pessoa que foi vítima desses policiais trouxeram para nós esses documentos. Inclusive o policial, ele posta um deboche com um artefato de arrombar a porta na rede social. Vou arrombar a pessoa famosa. E não era nada disso necessário. Porque o arrombamento acontece quando a pessoa não oferece resistência. Nós oferecemos a chave. Então, quando eu vi todo esse circo armado, que havia uma manipulação para prendê-lo, eu percebi que eu estava lidando com algo muito profundo. Porque havia, sim, um envolvimento da polícia para beneficiar a Ana Hickman. Existia esse movimento, porque não é comum esse comportamento. Né? É um comportamento incomum. Ou por ser mulher? Eu não posso dizer o porquê que a polícia se comportou assim. Se é por ser Ana Hickman ou por ser mulher. Mas eu nunca vi algo tão assim planejado. Porque o Alexandre foi convidado a ir para Itu para se afastar da casa dele. Enquanto isso, a polícia foi lá na casa dele propositadamente porque ele não estava presente. Então, era um apartamento frequentado pela Ana Hickman, pela irmã da Ana Hickman e pelo Alexandre, todos tinham a chave, né? Só que plantaram uma arma no apartamento para tentar prender o Alexandre, mas isso foi descoberto antes, e por isso o Alexandre não foi preso. De fato, plantaram uma arma dentro do apartamento do Alexandre para prendê-lo. Caramba. Isso é um fato. E isso não aconteceu porque eu estava presente e eu tive que enfrentar as autoridades policiais para que a justiça fosse ali respeitada. Muito bem. Bartô? Na sua opinião, doutor, mediante esse fato, o que lhe tocou para o senhor assumir este caso e abandonando o caso Ana Hickman? Não atender... O senhor achou que foi uma afronta? O senhor achou que isso foi algo... foi uma jogada suja? Foi atitude de submundo. Por quê? Porque só o crime organizado faz esse tipo de coisa. É tudo organizado, atitude submundo. Primeiro eu peço pro meu marido se afastar das empresas e ele assinou, concordando, né? Dizendo que não vai fazer nada. Aí ele vai depor na polícia de Itu, tudo planejado. No mesmo... tinha uma delegada de Itu tomando depoimento dele e outro delegado acompanhando o apartamento. Todos sabiam que ele estava em Itu. Então, assim, isso tudo foi feito de forma organizada, para que ele não tivesse presente na batida, certo? E na batida policial sumiram talões de cheque, cartões de crédito, cartão de débito. Eu liguei para o delegado no momento da batida e disse: olha, o senhor não permitiu, que é ilegal, nós acompanharmos a batida, só que sumiram coisa. Aí o delegado disse: o senhor está querendo me enfrentar? O senhor quer enfrentar a polícia? E eu tive que enfrentar a polícia. E pasmem, uma pessoa ligada a mim recebe uma ligação de Ana Hickman dizendo: fala pro doutor Enio parar de enfrentar o delegado, porque foi eu que mandei retirar isso da casa dele. E eu estava ao lado da pessoa quando a Ana Hickman ligou e disse assim: fala pro doutor Enio se afastar do caso, que o Alexandre já é caso perdido. Quando eu vi todo esse cenário, eu me agarrei na defesa,
do caso do Alexandre com todas as forças, porque eu identifiquei ali que não só a Ana Hickman estava praticando um crime contra o Alexandre de falsas acusações, mas que havia o envolvimento de mais pessoas e de todo um aparato estatal se prestando a isso. Inclusive, ficamos sabendo depois que os mesmos envolvidos são acusados de extorsão em outros processos. Então, às vezes, com todo respeito à polícia e à justiça, porque eu acredito na justiça, eu acredito na polícia, mas existem elementos que mancham qualquer profissão, qualquer instituição. E nesse caso, tudo foi feito, inclusive com a presença de um grande colunista, que não tenho nada contra ele, o Léo Dias, na porta, dando ao vivo o arrombamento. Como que ele sabia e nem nós, advogados, sabia do arrombamento? Então a própria polícia, a própria Ana Hickman montou todo um circo de mídia para a prisão do Alexandre. Mas aí eles se frustraram, porque o Alexandre não foi preso, não foi encontrado nenhuma arma lá, embora tenha sido plantada com antecedência. E aí foi descoberto antes e por isso o Alexandre não está preso. Então são táticas de submundo. Né? De submundo. A gente vai ter que voltar aqui na rádio. Lembrando que você pode fazer sua pergunta para o Dr. Enio Murad. Tá aqui no chat do canal Chupim do YouTube, mas para isso tem que se inscrever no canal. E se você puder, deixa seu like aqui, que é muito importante pra gente, o seu like, para este vídeo do doutor ser distribuído bastante, tá bom? Fechou? Vamos voltar então. Estamos na Metropolitana, gente. Hoje, Dr. Enio Murad, né, o advogado mais conhecido do momento, né? Advogado Alexandre Corrêa, do caso de maior, né, repercussão nacional em relação à separação de celebridade, que é o caso da Ana Hickman. E o doutor aqui, ele tá sendo muito cobiçado. Todo mundo fala do doutor Enio Murad, que tem uma característica de vestir a camisa do seu cliente, né? E é muito bonito essa maneira de abraçar o cliente em todos os sentidos, né, doutor? Mas eu quero fazer uma pergunta pro doutor agora, que é a seguinte. Há 2, 3 dias atrás, o Tutu leu aqui o pedido de noivado, de casamento. Sim, estão noivos. Noivos. Estão noivos. E lá em Portugal que aconteceu. Foi em Portugal. Lá em Portugal, foi gravado um vídeo, né, da Ana Hickman junto com o Edu Guedes, e ali o pedido, né... Quer casar comigo. O Edu um pouco sem jeito, acho que, né, não sei o que aconteceu ali, mas teve esse pedido, né, de casamento. O que você achou, doutor? É uma estratégia ou apenas o amor que está no ar? Bom, vamos dar minha opinião, não como advogado, né, mas como cidadão, ou como pessoa que acompanhou toda essa história. Eles escolheram uma cidade além-mar, né, para fazer o enlace aí, o enlace matrimonial. Não sei se eles estão no Alentejo ou no Arribatejo, qual região lá de Portugal. Mas o que eu achei tudo disso? Que finalmente tomaram a coragem de assumir essa relação que é muito antiga, né? Então o que acontece? Todas as previsões, todas as matérias se concretizaram. Ana Hickman separou do Alexandre para se casar com Edu Guedes. Isso é um plano, isso está traçado há mais de um ano atrás. Então o que acontece? Durante esse episódio todo, é claro que nós torcemos para a felicidade do casal, que ele já teve problema com Maria da Penha, ela já teve problema com Maria da Penha, que eles reconstruam uma nova vida pacífica. É o que eu desejo, assim, sinceramente para o casal. Mas o que nós precisamos tirar disso tudo é que ainda ela persegue muito o Alexandre. Então, assim, o que precisava parar, já que ela construiu uma nova vida, já vai casar com outro, que ela finalmente parasse de brigar com o Alexandre juridicamente e deixasse ele também seguir a vida dele. Então, para nós, é muito importante que eles se assumam, porque pacifica, porque tranquiliza que eles assumam, né? Não sou eu que disse que houve uma relação pretérita entre os dois, mas nós encontramos na internet vídeos de mais de 5 anos atrás, onde existia uma relação entre os dois, como também algumas pessoas ligadas a ela confirmaram que o Edu Guedes costumava ligar para ela no camarim antes do Hoje em Dia começar.
Isso antes da briga com o Alexandre. Então, assim, é um casamento que fracassou. Ela já conseguiu, né? Apesar de ser amiga do Edu Guedes há 20 anos, ela conseguiu agora, ele e ela se encontrarem nesse momento, que sejam muito felizes. Mas o que tá triste nisso tudo são 2 pontos. O Edu Guedes tentando interferir na relação do Alexandre com o Alezinho. O Alezinho não tá gostando disso, é visível, né? E também o que não tá legal é porque o que falta fazer nesse caso? A partilha dos bens. E a Ana Hickman, ela é muito reticente em fazer essas partilhas. Ela não quer passar nada pro Alexandre e fica criando essa dificuldade. Então, ao novo casal, sucesso, mas que esse sucesso pacifique isso, porque hoje eles estão aparentemente provocando o Alexandre publicamente. Eles postam na cama, eles postam fotos com o filho do Alexandre. O Alexandre perdeu as empresas, perdeu uma parte da sua liberdade, perdeu sua mulher por talarico. E eles continuam fazendo isso um circo, um show, né? Para eles seguirem a vida em paz, basta eles entrarem lá num consenso com o Alexandre, né? Eu não sou mais advogado de frente do caso do Alexandre, mas eu preciso deixar claro, porque esses dias saiu uma matéria aí sobre que eu processei o Alexandre. É, né? exato. Não sei se alguém quer Ficamos perguntar nessa isso. questão. Tá. Então, eu tenho, mas eu preciso dar um recado primeiro, depois a gente vai continuar. Tá. Gente, olha, você gosta de um forrozinho? Eita, e como eu gosto, bebê, é bom. Gente, atenção, hein? Olha, você vai amar a novidade que a nossa grande parceira Besni tá fazendo. Mas que novidade é essa? Conta Uma aí. novidade maravilhosa. É boa? É o Paredão do Forró Besni, meu Eita, querido. coisa boa, que maravilha, bebê. Olha, a Besni deu início ao maior campeonato de forró de São Paulo, que é o Paredão do Forró Besni. Boa. Para participar, basta mandar um vídeo de até 30 segundos dançando o seu melhor forró para o WhatsApp da Metropolitana, que o DDD é 11 9 96000985. 9 96000985 com seu nome completo, telefone e pronto, você já está participando. Se preferir, pode ir em uma das lojas Besni participantes e dançar um forró com um dos nossos professores, tá bom? Gente, é uma baita ajuda pra você. E você pode consultar o regulamento da promoção completíssimo no site da Besni. Lá também tem as lojas participantes. Boa, mas é uma perguntinha, tem professora? Tem professor, professora, pra ninguém ficar de fora, meu Aí amigo. sim, velho. Serão 5 vencedores, né? E cada um terão aí uma noite, cada um vai ter, né? Uma noite mais que VIP no camarote do TRSP. Olha que delícia. Com acompanhante tudo incluso, comida, bebida, do jeito que a gente gosta. Beleza, viu? Além do mais, os participantes também, os vencedores, né? Vão ter um show surpresa incrível, e ainda vai levar bolada cada um de R$2.000 em compras na Besni. Tá bom ou não tá? Nossa senhora, quanta coisa, tá ótimo. Mas olha, hoje, gente, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 10. Você tem até o dia 22 de julho pra participar, mandar seu vídeo ou ir em uma das lojas Besni, porque no dia 31 a gente vai divulgar o resultado. Aqui. Porém, até você ter que correr pra conseguir participar dessa Meu, promoção. falta só 12 dias se pensar. Corre lá, irmão. Então, participe, é o Paredão do Forró Besni. Pipipipipipi. Delícia, né, Muito gente? bom. Dançar um forrozinho, Bom nesse demais. clima de festa junina. Muito legal. A gente vai continuar com o Dr. Enio Murad, a gente vai pra um break e continua no canal Chupim do YouTube, porque o Dr. Enio vai falar exatamente de um processo agora envolvendo aí o nome dele para o Alexandre Corrêa para garantir honorários advocatícios. Não sei se é bem essa história, mas a gente vai ver aqui durante o break no canal Chupim do YouTube. Vai lá. Doutor, pode responder. Vamos lá, recentemente saiu em toda a mídia, né, na última semana, que o Alexandre, até o advogado estava processando ele. E ele ficou muito constrangido com isso. Ele gravou vários vídeos, né? Porque, infelizmente, embora corra em segredo de justiça esse processo, ele veio a público, né? Não sei como.
né? Ele veio a público, mas todo desse caso é em segredo de justiça e vem a público, né? É um mistério que ainda nós não conseguimos revelar, né? Como que isso acontece. O que aconteceu de fato? Inicialmente, eu quero dizer, eu saí da linha de frente da defesa do Alexandre, porque eu disse aqui ao vivo para você no programa que eu tava muita ameaça, eu não tava conseguindo ter paz, porque os fãs da Ana Hickman começaram a me agredir de todas as formas. Isso atrapalha a minha vida social, minha profissão, e eu me destaquei muito na defesa do Alexandre e paguei o preço. Ocorre que quem atende o Alexandre hoje é a doutora Diva Carla, que é minha prima, Olha de sangue, confiança, indicada por mim. Sim. Certo? Sim. E a segunda pessoa que atende ele, o Dr. Sergue, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutora Diva de Três Lagoas. Então a minha equipe, o meu grupo ainda atende o Alexandre. E ele também tem mais 2 outros advogados, doutor Alexandre, doutor Hermes. Então hoje o Alexandre está sendo atendido por 4 advogados. Então você não pode falar se você processou ele ou não, porque é um segredo de justiça. Eu posso dizer o seguinte, vazou que eu processei ele. Mas o que acontece? Como a Ana Hickman, ela está ocultando o patrimônio, o que a Ana Hickman está fazendo? A Ana Hickman, todos os recursos das empresas, ela não repassa para o Alexandre e não está depositando na conta dela. Está depositando na conta da irmã ou na conta de terceiros. Isso já tem prova nos autos. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho fundamento jurídico. Então, a Ana Hickman, desde a separação, ela migrou os recursos para a empresa chamada Hickman House. Uma empresa que foi criada 1 ano antes da separação, 1 ano antes, e essa empresa foi adquirida de um laranja envolvido na Lava Jato. Então hoje a empresa que a Ana Hickman usa, ela foi adquirida de um laranja famoso investigado na Lava Jato. E isso foi feito 1 ano antes da separação. Aquela coisa de comprar o CNPJ. Isso, ela comprou um CNPJ e ela pegou todos os recursos que era da empresa de sociedade com o Alexandre e passou a pôr no CNPJ, que é só dela, exatamente no dia seguinte da tentativa de prender ele. Ela planejou, vou prender ele, no outro dia eu entro na nova empresa, só que não conseguiu prender. Mas ela entrou numa nova empresa e desviou todos os contratos para essa nova empresa, causando isso fraude aos credores, porque, por exemplo, tinha um banco que comprou o salário dela, certo? Ela pegou e tirou do banco, o banco não recebe mais o empréstimo que ela mesma fez do salário dela. Então ela desviou o recurso dos credores e do Alexandre. Então hoje, isso vai muito longe, porque quem assumiu o processo foram os advogados do Edu Guedes, o que é muito estranho. Então hoje quem defende a Ana Hickman é advogado ligado à cervejaria Madalena, que o Edu Guedes é sócio. É sócio do Edu Guedes, o advogado hoje da Ana Hickman. Pois bem, eles adotaram a estratégia de esvaziamento financeiro e de bloquear acesso do Alexandre a recursos. Como existem muitas dívidas, o casal tem mais de 22 execuções em curso, milhões de reais, o advogado, se ele não garantir o valor, bloquear, ele não recebe. Então, a ação que eu entrei foi de comum acordo com o Alexandre. Eu não briguei com o Alexandre, não tive um desentendimento com ele. Falei, Alexandre, para nós recebermos, nós temos que bloquear esse recurso dentro dos outros processos. Então foi uma forma de garantir que um dia eu vou receber. É uma manobra jurídica. É uma manobra jurídica, por quê? Se você tem um crédito, existe até isso serve para todo mundo. Se você sabe que uma empresa está quebrando ou uma pessoa está quebrando e você tem um crédito para receber, você tem que habilitar esse teu crédito nessas ações, senão você não recebe. Ah, sim. Que a pessoa não vai te pagar. Então só foi uma ação jurídica, não foi nada contra o Alexandre. Na verdade, assim, eu nunca publicamente, o Alexandre não me pagou porque ele é ruim. O Alexandre, enquanto estava na direção dos negócios, ele sempre me pagou corretamente. Inclusive, por isso que eu atendi ele sem recurso, porque ele sempre honrou comigo durante os 15 anos de relação jurídica. Então, hoje ele não pode honrar porque, infelizmente, em razão do golpe Maria da Penha, isso permite que o homem seja afastado dos seus bens, dos seus recursos, mesmo ele não sendo culpado, porque não existe nenhum julgamento condenando o Alexandre.
Essa seria até a minha pergunta. Pode afastar uma pessoa dos seus recursos nessas condições se não houve um julgamento? Esse é o problema da Maria da Penha. E isso está servindo não só para os recursos, a alienação parental. Porque o que ocorre? A mulher, ela tem uma medida protetiva. Eu tenho um caso de um cliente meu que chama Ricardo, eu não vou falar o sobrenome. Ele está afastado do filho há 7 meses porque houve uma medida protetiva em favor da mulher, não atingiu o filho. Só que elas usam a medida protetiva da Maria da Penha para afastar o homem dos negócios, do filho. A lei não permite isso. Só que se o homem for lá, vai preso. Então, a legislação não permite isso. O que a Maria da Penha, a lei, tem uma falha é a chamada palavra só da vítima. Então tem um dispositivo na lei que fala que medidas, sanções administrativas, cíveis e penais pode ser aplicadas só com a palavra da vítima. É um famoso estado de exceção. Ocorre que milagrosamente isso vai mudar. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça decidiu no mês passado que só a palavra da vítima não vale mais. E agora nós vamos ter uma mudança de comportamento no judiciário, porque o Superior Tribunal de Justiça é um órgão colegiado da justiça importante, que as decisões dele, a jurisprudência, vincula os órgãos inferiores de justiça. Então temos uma novidade: a partir de agora, os magistrados e as magistradas vão ter que enxergar essa lei sob o novo entendimento do STJ, que diz o seguinte: não adianta só a palavra da vítima desacompanhada de outros elementos. Só que a medida protetiva, ela pode ser concedida sem prova. Até pela delegacia hoje em dia, né? Na hora. Porque, na dúvida, para a mulher não ser morta, né? Eu pego e concedo, porque até o juiz fica com medo, ele não concede, depois a mulher morre. Exato. Porque já aconteceu fatos que mulheres foram assassinadas por facínoras. Então, o homem com comportamento agressivo criou essa necessidade da lei. E a mulher com mau uso da lei está acabando com a lei. Porque hoje existe no Brasil associações até de mulheres defendendo acabar com a Lei Maria da Penha. Mas parece que você cria um ambiente que não tem resultado, né? Porque se você coloca nessa situação, as mulheres que de fato sofrem vão passar a correr mais risco. Porque aí ela não vai conseguir a medida na hora. E aí ela vai de fato sofrer um risco e pode acontecer, como você falou nesse caso. Pode acontecer. Mas aí também, se você não faz, pode ter pessoas que fazem de mau uso. Ou seja, é como se não tivesse uma solução? Na verdade, sai fora do direito. Porque o direito penal, ele é baseado no princípio da verdade real. E o direito civil é na verdade processual. Se você trouxe para o processo, amém. Se não trouxe, problema seu. Já o direito penal, ele busca a verdade real. O que aconteceu? Só que esse princípio ele foi mitigado pela Lei Maria da Penha. Então existe um conflito, uma antinomia de normas. É difícil resolver. É difícil resolver, porque se eu tiro a lei, algumas mulheres podem morrer. Sim. O que facilitaria isso é aumentar a pena por falsa comunicação de crime. Quando se prova que é uma mentira. Porque a falsa comunicação de crime, ela é punida em qualquer situação. A denunciação caluniosa, ela é punida. Só que eu precisava criar o quê? Olha, Maria da Penha, você mentiu aqui 8 anos. Pá! Isso seria espetacular. Aí eu acho que seria o equilíbrio. Porque, tudo bem, a mulher, ela sabe que se ela não provar... Ter a consciência que se algo for mentiroso, ela vai ter uma... Porque hoje a pena é pequena e não incomoda ninguém. Tem que ter uma pena específica. O Travessuras do Pugs, Maria e Bastião. É tudo o nome da pessoa que tá no canal do YouTube aqui. Pergunta para o doutor se o Alexandre Correia tem provas de que a Ana estava com o Edu antes do episódio do dia 11 de novembro. A pergunta. Mas antes eu queria só abrir um parênteses aqui rapidamente. Ana Hickman, os advogados de Ana Hickman, se vocês quiserem se manifestar, né, a respeito aí desse caso, do que o doutor tá falando, o programa está aberto, né? A gente tem que fazer isso sempre.
como nosso papel aí de jornalista, para sempre ouvir as duas partes. Então, advogados e Ana Hickman, o programa tá mais que aberto para ouvir vocês também, Edu tá bom? Guedes também. Edu Guedes também, Aham. o grande Edu, só procurar a produção do programa. Doutor, Entendi a pergunta. A pergunta, então, dos ouvintes aí é se o Alexandre tem prova da relação pretérita. Segundo ele, sim, tem provas, mas também existe um vídeo publicado sobre isso, tá? eu vi esse vídeo que eles estão saindo do parque, é isso? Eles estão saindo de uma piscina, enrolando na toalha. Esse é o vídeo. Ah, certo. É um que tá enrolando eles estão... o Edu tá sem camisa, ela de biquíni e um segurança junto. Né? Aí disseram que não, que era parte do programa, só que só tava os dois, não tava o resto do programa lá, só tava os dois. Esse foi um fato. E também uma pessoa ligada ao Alexandre, que presenciava isso lá diariamente, o Edu Guedes falava com a Ana Hickman antes do programa. Ligava para ela. Olha. Antes do rompimento. Então, assim, eu não quero aqui colocar na Hickman na parede, adultério com o Alexandre, né? Se ela praticou isso, ela que pague com a consciência dela. Agora, o que não dá é para justificar o adultério, para justificar a nova relação, ela destruiu o Alexandre. É isso que não vale. Porque durante 25 anos ela não reclamou do Alexandre. Nada. Inclusive, uma semana antes do episódio, ela postou elogiando o Alexandre como o melhor homem do mundo. Né? Até recentemente saiu um vídeo do Alezinho dizendo que o pai não agrediu, né? E foi muito criticada. E o Alezinho, ele elogia o pai no vídeo. Ele fala assim: o meu pai é um grande empresário, é trabalhador. Aí o pessoal da Ana Hickman disse: ele tá manipulando o filho. Aí você pega um vídeo de 2 meses antes, onde a Ana Hickman tá junto com o filho no carro e ela fala assim: o Alexandre é trabalhador, o Alexandre é bom. Ele copiou dela. Ele ouviu a própria mãe dizer isso do pai. Só que como que ela ia assumir esse novo romance se ela não detonasse ele? Né? Então, assim, nós acreditamos, sim, como o Alexandre tem provas disso também, e outras pessoas tentaram até vender prova para ele, ofereceram mais provas para ele sobre isso, só que isso é uma discussão que não evolui. Já assumiram, já vão casar. O divórcio dela já saiu, como foi noticiado. Saiu o divórcio, mas não saiu a partilha de bens. O divórcio saiu recentemente, agora não podemos mais chamar de talarico ele. Ele foi o talarico da Ana, agora ele é o noivo e futuro marido. Como já não tem casamento. Então, porque a palavra talarico, e até eu fazia uma brincadeira muito grande com isso, né? E isso ficou o apelido dele, e ele não consegue desassociar isso nunca mais, infelizmente. Lasanha ao molho talarico, virou isso aí, né? O Ratinho fala no programa, talarico, virou, o Ratinho falou ao vivo no programa, talarico, não sei o quê. Isso não tem como tirar mais dele, mas por quê? Porque realmente houve uma precipitação de assumir tudo isso no meio de uma confusão dessa, e ainda ela é casada. Então, assim, no Brasil, adultério não é crime. Já foi no Brasil. Adultério é um fato. Né? Quem não adulterou, que joga a primeira pedra, né? Quem não praticou, que joga a primeira pedra. Mas não é isso. É que como eles estavam numa perseguição obsessiva com o Alexandre, de prender, de destruir, inclusive com o Edu Guedes junto, tentaram prender o Alexandre, fingindo que o Alexandre quebrou a medida protetiva, então tinha que brincar um pouco com isso. O adultério só daria um prejuízo grande se tivesse no contrato tivesse lá uma cláusula dizendo que daria danos e etc. Né? Mas dá dano moral isso. Do contrato nupcial. Mas mesmo que não tenha no contrato nupcial, é considerado no Brasil, se você é casado e é traído, dano moral. Fiz um serviço ou um desserviço aqui hoje? Fez um ótimo serviço. Ótimo serviço. Ótimo. É dano moral, isso é condena. Adultério é dano moral. Dano moral, no caso não é crime. Então assim, eles eram adúlteros porque ela era casada. Então assim, não muda. Brigou. Tá casado?
Quem está casado se relaciona com outra pessoa, não tem outra palavra no vernáculo, no português, para definir isso. Né? Eles eram casados como? No sentido de separação. Comunhão parcial de bens. E o que está impedindo essa divisão? O que está complicando o que está complicando são os fake news que a Ana Hickman cria, que o Alexandre desviou 1 bilhão, desviou 400 milhões. Mas saiu a notícia, até tô com ela aqui, ó. Pergunta. O Instituto de Criminalística apontou que Ana Hickman teve assinaturas falsificadas em contrato de 3 instituições financeiras. A Márcia Barros também faz a mesma pergunta. Saiu no UOL. Saiu em diversos portais e que não foi a perícia que ela contratou. É a perícia do DEIC. Isso. Nesse sentido, eu tenho o que temos de informação sobre isso? Eu tenho uma resposta tranquila sobre isso. Um processo, vamos falar no caso de um processo criminal, não é civil. Um processo criminal, ele pode começar no Ministério Público ou numa delegacia. Nesse caso, começou no DEIC, Delegacia Especializada. E eu faço uma ressalva. A Ana Hickman contratou um ex-secretário de Justiça de São Paulo, Dr. Fernando, que, por sinal, muito influente, ele entrou com a petição no delegado-geral de polícia de São Paulo. Olha. Certo? Aí esse delegado-geral determinou que o DEIC abrisse um inquérito. Aí já mostra a influência da Ana Hickman, porque qualquer cidadão comum vai fazer um boletim de ocorrência. Não vai no delegado geral, não faz todo esse negócio. E o DEIC não faz boletim de ocorrência. Eu fui lá com o Alexandre tentar fazer um boletim de ocorrência, só faz para Ana Hickman, tá bom? Foi aberto uma exceção, tá bom? Se você, qualquer um de vocês, forem no DEIC pedir para investigar a Metropolitana, eles vão mandar você embora de lá. Porque lá não faz boletim de ocorrência. E foi aberta uma exceção, começa aí o processo. Começa na delegacia. O delegado-geral de polícia determina, abre a investigação, o que já quebra todas as regras, que não é assim que funciona. Ou eu faço um boletim de ocorrência, ou procuro o Ministério Público e faço uma queixa-crime ou uma representação. Pois bem, abriu. Nós estamos há quase 9 meses desse inquérito. O inquérito só pode durar no máximo 120 dias. Então já uma outra regra que está sendo quebrada para o favorecimento de Ana Hickman. Já tinha que ter encerrado o inquérito. O que ela provou? Até hoje, essas informações que são soltadas pela equipe dela na mídia são para conturbar a situação. Por quê? Até hoje o Alexandre não foi indiciado. O que é indiciamento, Tutu? Quando você é suspeito de algum crime, a polícia investiga. Não, ele é suspeito mesmo. Aí você é indiciado. Antigamente chamava tocar o piano. Isso. Botar o dedão. Tá. Em 9 meses, Ana Hickman não fez o Alexandre tocar o piano. Significa que até agora o DEIC não conseguiu provar nada contra o Alexandre. Então, na sua visão, é uma opinião, é uma informação falsa. Não é que é uma informação falsa. Um processo, ele começa no inquérito, termina na sentença e ainda vai até o Supremo Tribunal Federal. Então, eu pegar um fragmento da investigação isolado, eu não tenho o conjunto. O todo. Então, o que ela faz? Ela já produziu duas auditorias particulares. Não conseguiu provar nada. A assinatura é falsa, mas esses documentos, quem que apresentou? Eu faço um desafio público aqui. Me apresente um papel da justiça, da delegacia, dizendo assim: Alexandre falsificou a assinatura da Ana Hickman. Não existe isso em lugar nenhum. Só informações trazidas por ela. E eu vou fazer aqui uma observação, você que é pessoa pública e que manda os outros assinar os seus documentos, você para com isso, porque a Ana Hickman fazia isso como muitas pessoas públicas fazem. Eu não deixo. Muitas pessoas públicas não assinam seus próprios documentos. E ela era uma pessoa que delegava para outros assinarem. E hoje ela está usando isso com torpeza para não pagar as contas. Porque qual que é o objeto disso tudo? 9 meses não provou nada. Ela está no comando das empresas desde novembro. Falando que o Alexandre desviou 1 bi, desviou isso, mas não provou nada. Ele não foi indiciado, ele não tocou piano até hoje. Não conseguiram provar nada. Ela tá lá 9 meses. Eu tenho lá as contas do banco, os extratos. Eu pego lá, entrou aqui e foi pra cá.
Em 9 meses você não consegue descobrir isso. Mas o Dake está mentindo, então? Não é que o Dake está mentindo. O fato de ela apresentar documentos aleatórios... Vou dar um exemplo para você. A polícia roubou um talão de cheque que estava lá na casa do Alexandre, da empresa Hickman Serviço. O talão de cheque magicamente apareceu assinado, sabe-se lá por quem, no Dake. Essa não é a assinatura da Ana Hickman, mas cheque que nem foi descontado. Mas então a acusação que você está fazendo é que a polícia está envolvida a favor da Ana Hickman? Não. O Dake não indiciou o Alexandre. O Dake, olha só, a primeira perícia disse que a Ana Hickman não provou nada. A segunda perícia, isso dentro do Dake, perícia oficial, certo, diz que há dúvida de alguns documentos. Só que esses documentos, você tem que dizer quem falsificou, para que foram usados. Porque falsificar um papel que não serve para nada não é crime. Então, assim, quais são as falsificações? Tem lacunas. Não é que tem lacuna, não tem conclusão. Não tem documento. Não tem conclusão. Olha só, se eu tô dizendo para você que o Dake descumprindo, aí sim a justiça tá descumprindo as regras. Primeiro que o Dake não faz BO, já veio uma ordem de cima para abrir. Isso sim, a polícia errou, porque ela não vai fazer isso com nós. Nós não vamos ser atendidos pelo delegado geral nem pelo Dake igual ela foi. Nós somos cidadão, em tese cidadão comum. Mas olha só, eu tô há 9 meses lá na polícia tentando provar que eu roubei, mas até agora a polícia não conseguiu provar que o Alexandre roubou, porque ele não foi indiciado. Nem indiciado. Indiciado não significa que é culpado. Também. Porque eu já fui acusado de processo. crime que eu não cometi e muitas pessoas que eu conheço. Então, se em 9 meses ela não conseguiu provar nada, é só fake news. Só que esse fake news, ele está atrapalhando o quê? Que ele tem acesso a recursos. Porque foi determinada na vara de família que ela apresentasse os balanços da empresa e os extratos. Pergunta se ela apresentou. Não apresenta. A gente só tem mais 1 minuto aqui. Papo, hein, cara? Você vê, né? Que papo, meu Esse é um Deus caso do com céu. muito desdobramento, né? Meu Deus do céu, um papo Segundo que demoraria 3 dias. A nossa querida promotora, né, grande, Eliane Passarelli falou que é um caso de anos. De pra se 20 anos no resolver, mínimo. né? Mas não sei Não, se principalmente quando você coloca de advogado de uma parte o novo marido. Ele não quer que isso resolva nunca. E isso é uma coisa complexa. Bom, a gente vai voltar aqui na rádio. Antes eu quero pedir para você que está acompanhando o Chupim, dá um like na nossa transmissão de hoje. Você está vendo pelo YouTube. É muito importante quando você deixa o seu like, porque os robozinhos do YouTube começam a entregar mais o nosso Eles vídeo. falam pro outro, Chupim é demais. Exatamente. Então deixa o like e se inscreva no nosso canal Chupim do YouTube, que a gente vai ver agora a rede social do Dr. Enio. Olha aí, gente, eniomurad.adv. Sigam o Dr. Enio Murad no Instagram. Vamos voltar. Voltamos com o Chupim na Metropolitana até as 8 horas da noite. Hoje, Dr. Enio Murad aqui, advogado do Alexandre Corrêa. Estamos vendo o Instagram também, eniomurad.adv. eniomurad.adv, um advogado do Alexandre Corrêa, que agora não é mais, agora é do mundo. Para quem quiser, um baita advogado. para quem que tiver com problemas na justiça, já manda um direct para a equipe dele, que com certeza você vai ser atendido por um advogado que veste a camisa, viu? Veste a camisa aí do cliente. Muito bom. Doutor Enio, queria agradecê-lo. O pessoal tá pedindo aqui para eu te imitar. A voz. Então fala. eu vou imitar o Dr. Enio aqui, né, atendendo o pedido da galera. Isso aí gerou cada uma. Olha, gente, eu queria falar que o Joaquim, ele não tem. Se o Joaquim não viu, ninguém viu, entendeu? Então, eu acho que deve dar um voto de confiança para o cachorrinho. Então, Boa. pessoal é bom. Pessoal aqui do chat. É uma delícia isso, cara. Deus. Olha, galera, valendo só para mais um ouvinte hoje, senão acumula para amanhã R$700. Vamos atender rapidamente. Quem tá falando, presta atenção nessa voz. Piscar de olhos. Alô? Alô, Rogério que tá falando. Rogério, Santa Amaro. fala Santo Amaro. Rogério, valendo
R$600. Quem tá falando? Michel Temer. Quem? Michel. Michel Temer, ex-presidente. Produção, é o Michel Temer? Não! Acumulou! Amanhã vale R$700. Eita! O quadro Quem Tá Falando. Doutor Enio, quer deixar uma mensagem de 1 minuto? Só temos mais um Quero. minuto final aí, fica à vontade. Eu quero agradecer o programa Chupim por estar recebendo e dizer para todos os homens e mulheres que passam por situações do golpe Maria da Penha para acreditar na justiça. Não é fácil, mas a justiça vence no final. Boa, doutor. Boa. Queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana. Obrigado, Bartô. Obrigado, Tutu. Obrigado, Bebe. Beijo. Tchau. Beijo, até amanhã. Tchau, Obrigado, tchau. doutor. Obrigado, doutor.